Você quer ter resultados mais rápidos? Então, eu diria que a melhor forma de você começar é realmente modelando pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tatiane Dalva, eu sou engenheira de energia por formação e estrategista de negócios. Assim que eu me formei na faculdade, eu trabalhei por alguns anos no mercado livre de energia e foi lá que eu aprendi tudo sobre estratégias de negócios. Eu trabalhava na parte de relacionamento com clientes, atendia multinacionais e fui absorvendo ao longo de anos muitos códigos e estratégias que fazia com que os empresários tivessem cada vez mais sucessos e resultados positivos com seus negócios. Você pode me encontrar em todas as outras redes vizinhas pelo @Tatiane Dalve e eu já peço para você me seguir nesse canal, deixar um like nesse vídeo e me acompanhar, porque isso possibilita que eu traga cada vez mais estratégias aplicáveis aqui para o YouTube, porque é onde de fato eu consigo trazer estudos de casos e coisas que vocês vão poder usar no negócio e na vida de vocês para alavancar os seus resultados. Eu trouxe aqui 5 pontos que eu acredito que vocês vão conseguir aplicar tanto na vida de vocês quanto no negócio, e eu vou começar sendo até um pouco polêmica, porque o primeiro ponto que eu trouxe é de fato algo que eu observei em mais de uma das empresas que eu trabalhei. Eu já testei e quando eu vim para o digital, eu também vi alguns profissionais que tinham mais sucesso que implementavam essas ações, enquanto outras pessoas que ficavam ali patinando, elas negligenciavam esse assunto. Então, o primeiro ponto é que a empresa sempre espelha o dono. Em seus hábitos, em suas ações, no seu jeito de agir, no seu jeito de se vestir, todos os colaboradores, eles sempre estão observando a forma como o dono se expressa, os limites que ele coloca e estão espelhando. E o que isso significa? Significa que se você, na sua empresa, quer implementar uma ação, quer implementar uma cultura, quer implementar um hábito, não adianta você investir milhares de reais, milhões, contratar a melhor equipe de treinamento, contratar mentores e, enfim, um RH ótimo, se o dono não estiver fazendo aquelas ações, se o dono não estiver no jogo promovendo aquilo. Muitas vezes é até melhor que o dono faça aquilo, que o dono propague essa cultura e depois, se for necessário, aí sim você contrata alguém de fora para treinar sua equipe. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Eu sei que muitos empreendedores e empresários, quando estão começando, querem a todo custo abandonar o comercial. Então, não querem ficar na linha de frente de vendas, não querem ficar ali prospectando, não querem ficar negociando com o cliente, querem delegar essa parte e colocar ali no comercial esse peso de ter que bater meta, de ter que vender, de ter que trazer mais gente para frente. Só que nada vai inspirar e motivar mais a equipe do que se o dono se colocar na linha de frente das vendas. Se o dono estiver junto, se o dono pelo menos ali uma vez por semana, periodicamente, mostrar para a equipe como é que ele faz, como que ele aborda as pessoas, como que, independente do ambiente que ele está falando do negócio, ele está vendendo, ele está fechando negócios. Isso não só motiva e inspira a equipe, como vai gerando essa cultura. Então, depois, quando você vai aumentando o seu número de colaboradores, os novos colaboradores que vão chegando vão aprendendo com os mais velhos, isso vai se propagando e vai construindo uma cultura forte dentro do seu negócio. E o segundo ponto que eu aprendi, até linkado com essa questão de o dono estar falando de si, estar falando do seu negócio, estar propagando essa visão da empresa, independente do lugar que ele esteja, é a questão do networking. Então, quando eu trabalhava ali na região Faria Lima, eu via muito frequente que donos, que empresários, que a parte da diretoria, às vezes eles saíam para almoços e os almoços se estendiam por horas e a gente ficava, nossa, mas será que eles não vão voltar para trabalhar, né? Só que, pelo contrário, daqueles almoços, daquelas conversas, daquele networking, saíam muitos negócios. O nome da empresa era propagado, as pessoas sabiam de outras coisas que estavam acontecendo no mercado, se antecipavam a oportunidades, justamente por aproveitar desses ambientes, por aproveitar do lugar que estivesse para falar do seu negócio. E, obviamente, ali descendo também para os outros cargos da empresa, aquela cultura começava a se propagar também entre os colaboradores. Então, eu lembro que em uma das empresas que eu entrei, eu era estagiária, logo na primeira semana, a minha chefe na época já me incentivou a ir em eventos presenciais, a participar de outros ambientes para que eu pudesse conhecer pessoas e que eu pudesse trazer negócios também, ter essa cultura de trazer negócios para dentro da empresa onde eu estava atuando. O terceiro ponto aí para a gente fechar esse bloco de networking de pessoas é justamente o fato de que em nenhum momento que eu vi um novo projeto sendo construído, que eu vi um novo negócio saindo do papel, as pessoas estavam sozinhas, a liderança estava sozinha. Ou eles estavam em sociedade, ou eles estavam ali amparados e ancorados por pessoas de liderança que tinham muito compromisso com aquela causa, que também estavam comprando aquela ideia e que iam juntos.
Eu sei que muitas vezes, quando a gente pensa em parceria, quando a gente pensa em sociedade, quando a gente pensa em trabalhar com o outro, a gente vai ter que trabalhar muito o nosso próprio ego. Nem tudo vai ser da forma como a gente quer, nem tudo vai ser como a gente gostaria. Mas quando a gente tem outra pessoa para nos amparar, para nos direcionar, para comprar aquela ideia com a gente, aquilo equilibra nos pontos em que a gente tem uma baixa e essa outra pessoa, se ela estiver alinhada, se ela tiver uma visão de futuro na mesma direção que a nossa, ela vai compensar nesses momentos e a gente vai conseguir chegar, sim, mais longe. O quarto ponto, agora, fugindo um pouco dessa parte de equipe, de comunidade, de ambiência, de networking, é a questão de que nenhum deles esperava o momento certo para começar. Então, nenhum dos projetos, nenhum dos novos negócios que saíam dentro das empresas, eles saíam 100% redondo. E eu sei muito disso porque eu atuava na área que era de relacionamento com clientes. O que era essa área? A gente justamente estava ali em contato com clientes, captando o feedback, entendendo as necessidades dele, entendendo o que estava ou não dando certo, e a gente levava isso para a empresa e criava junto os novos negócios. Então, se a empresa fosse lançar um novo produto ou um novo serviço, a gente estava junto porque a gente tinha pegado essas informações dos clientes. Então, eu vi diversos negócios novos saindo dentro da empresa e eu percebia que nenhum deles era lançado de fato pronto. Então, o que as empresas faziam para que esse negócio se sustentasse, para que conseguisse de fato entregar aquilo que o cliente precisava e que era bom, era colocar pessoas capacitadas, dispostas e comprometidas para liderar esses projetos. A partir daí, que tivesse aquelas pessoas que realmente assumissem a frente, eles lançavam o projeto. Mas, para ser bem sincera, esses projetos eles só iam ficar 100% redondo depois de que algumas vendas tinham sido feitas, depois que algumas peças tinham sido mexidas, depois que alguns clientes tivessem dado feedback, aí sim o escopo de fato daquele produto ou daquele serviço era definido. Até então, a ideia era vendida com boas pessoas na liderança, com algum formato ali desenhado, mas não dava para ser 100% porque só a prática, só o feedback, só o dia a dia para de fato fazer aquele negócio acontecer. E, obviamente, tudo isso era alinhado com o cliente do outro lado. O cliente confiava nos profissionais, assim como o seu cliente, ele pode confiar em você. E muitas vezes você vai querer lançar ali um produto novo e você fica preocupado, o que você vai explicar para os seus clientes, você ainda não tem prova social. A partir do momento que você consegue construir o seu nome, você pode ser 100% transparente com as pessoas do outro lado, falar da onde está vindo toda essa sua bagagem, da onde está vindo esse conhecimento, e do seu comprometimento com a entrega, e o cliente, muitas vezes, ele vai optar por fazer essa construção conjunta, até porque ele quer ser pioneiro nessa ideia, nesse negócio, e ele sabe que uma primeira entrega exige muita dedicação do outro lado para que realmente comece a construir os cases de sucesso. Então, é interessante para os dois lados ser pioneiro nessas ideias, mas, de fato, não existe um projeto perfeito no papel. E o último ponto que eu realmente recomendo você aplicar tanto no seu negócio quanto na sua vida é o de ter realmente tesão por aquilo que você está fazendo, pelo seu trabalho, pela sua entrega, porque isso faz com que você coloque mais energia naquilo que você está se propondo a fazer, faz com que você comece a enxergar oportunidades em meio a problemas e que você não desista no caminho. Até mesmo nos momentos difíceis, você começa a encontrar respostas, você começa a encontrar significado, e isso faz com que você perdure mais tempo no processo, porque eu acredito muito que todos esses grandes empresários, todos esses empreendedores de sucesso, eles tiveram sim seus momentos de altos e baixos, e muitos desistem, infelizmente, no caminho, mas eu acredito que aqueles que não desistem, aqueles que passam pelos vales sem hesitar, são aqueles que amam o que fazem, que gostam, que veem propósito e que têm visão de longo prazo, e é isso que faz a construção de um negócio, de um empreendimento e de uma vida ser sólida. E se você ainda não sabe, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, eu tenho uma consultoria individual para empreendedores e empresários, para trabalhar todo o modelo de negócio de vocês de um ponto de vista 360, para que você consiga destravar seus resultados, sair do operacional e construir uma empresa mais sólida. Se você está buscando por isso, está buscando por onde... Se você está buscando por isso, está buscando por um direcionamento para alavancar o seu negócio, eu vou deixar o formulário aqui na descrição, você pode preencher, a gente vai analisar por aqui caso a caso, vamos entrar em contato com você nos próximos dias para te passar um melhor direcionamento do que faz ou não sentido para você, se você está no momento ou não de dar esse passo junto com a gente. Agora eu fiquei curiosa, deixa aqui nos comentários um hábito que você já aplica, que você sabe que realmente transforma resultados tanto a nível de empresa quanto a nível de CPF mesmo, para que você também possa contribuir com outras pessoas.